aí tá a grande questão de hoje, né? Tapa, palmada, castigo, funciona? Resolve o problema? Não resolve o problema. Sabe por quê? Porque se a palmada resolvesse o problema, você não teria a população carcerária que você tem hoje no Brasil. Se você já teve essa possibilidade de conversar com alguém que está passando ou passou por uma situação assim, você vai ver um histórico familiar, né? Eu, durante um tempo, quando eu trabalhei como arte educadora, eu atendi alguns jovens da Fundação Casa. E a gente entrou numa conversa uma vez sobre essa questão, né, de apanhar. E eles falavam, né, nossa, apanhei muito do meu pai, apanhei assim, apanhei assado, nossa, minha mãe, minha avó e tal, meu tio me esculachou, isso. Percebe? Se o êxito da educação estivesse em você bater numa criança, esse carinha ele não estava ali. Então a gente sabe que a chave da educação não é essa. A chave da educação não é essa. Existem muitas outras coisas que envolvem o processo educativo de uma pessoa para garantir que ela atinja o êxito, né, de se formar como um bom ser humano. Não tá a mágica no expediente educativo. Você vê um monte de gente que nunca apanhou na vida, que nunca tomou um castigo, uma bronca enérgica dos pais e é uma pessoa totalmente perdida na vida, né? Pô, não apanhou, mas às vezes ele tem vários traumas também na relação de pais e filhos, ele tem uma péssima relação com os pais, né? Mas não apanhou. Às vezes você pode encontrar uma pessoa que nunca apanhou na vida, que nunca passou por isso, e é uma pessoa de um excelente caráter, é uma pessoa de excelente formação, nunca apanhou. Porque o êxito da educação não está nisso, o êxito da educação não está no expediente educativo. Porém, o expediente educativo ele também pode arruinar a educação de uma pessoa, pode quebrar a nossa relação com ela, né? A primeira coisa que eu vejo em lares onde a criança apanha muito, a criança é agredida, a criança é humilhada, onde a punição é a base da educação, é uma cosmovisão, né? Uma visão de mundo, uma visão de universo, uma visão de vida totalmente quebrada. Essa pessoa, ela nunca vai saber o que é descansar numa autoridade, né? A gente está passando por um caso super triste, assim, na família, em relação a uma doença, e era uma pessoa que era extremamente incrédula. E agora, nesse momento, é uma pessoa que está extremamente apegada a Deus. E aí a gente vê, né, eu paro muito para refletir e penso assim, como é uma vida de desesperança, a pessoa que ela tem que confiar no próprio poder dela, né? Nas próprias mãos, na força do próprio braço, né? Você não precisa parar para pensar muito para perceber que você não é autossuficiente, que você precisa repousar sobre algo, né? Existem leis no universo que quebram esse super-homem que a gente acha que a gente é. Você não pode voar, você não pode costurar sua própria roupa, você não pode plantar sua própria comida, você não pode construir seu próprio carro, você depende de outras pessoas, né? Você depende de outras pessoas. E uma dificuldade que a gente tem hoje, muitas vezes, de confiar em autoridades, de descansar numa autoridade, muitas vezes reconhecer essa soberania, né, do Criador do universo que rege todas as coisas, que segura a gente pela mão, né, que tem essa benevolência toda com a gente, é muitas vezes um imaginário que foi destruído por uma figura autoritária na nossa infância. Tem muita gente hoje que vive uma vida de intensa incredulidade, né, que vive uma vida de desesperança, que não consegue confiar, né, em receber perdão divino, que não consegue confiar em buscar o divino, né, no momento de necessidade, porque essa pessoa nem se considera digna disso, né, porque essa pessoa não consegue conceber um tipo de autoridade que seja tão magnânima, sabe? Tão benevolente, tão capaz de amar. Porque o tempo todo ela foi ensinada que a autoridade era aquele que ia lá, massacrava, que era aquele que ia lá e pegava seu momento de fragilidade e parece que piorava a sua situação, né? Que te humilhava,
que tinha intenso descontrole. Percebe para uma criança como é crescer com esse estigma de um pai, de uma mãe descontrolada, dela saber que ela não pode contar com os pais num momento de angústia, que ela não pode se abrir com a mãe para contar às vezes que ela está sofrendo bullying na escola, que ela está sofrendo um abuso sexual, que ela está sofrendo nas mãos de alguém que tá destruindo com ela, porque como que eu vou contar isso para minha mãe? Ela é uma pessoa descontrolada. Como que eu vou contar isso para meu pai? Ele é uma pessoa descontrolada, né? Ele não consegue dominar as próprias emoções. Ele age passionalmente o tempo todo. Então, quando a gente tem esse tipo de educação baseada nessa reatividade, nessa agressividade, né? A gente tem ali uma formação de imaginário empobrecido nessa criança. Essa criança nunca vai saber o que é repousar sobre uma verdadeira autoridade, o que é realmente descansar na mão de alguém que cuida de você. Porque a mão, né, que bate, a mão que agride, jamais vai ser essa mão capaz de curar, capaz de cuidar, né? E a gente tem que pensar o tempo todo nesse tipo de consequência. Não existem só as consequências diretas, né? Não existem só as consequências diretas desse tipo de agressão, mas existem consequências que muitas vezes as pessoas elas nem vão perceber que foram formadas por meio de um autoritarismo, né? Tem vários casos de pessoas que chegam no leito de morte e elas não conseguem se arrepender, elas não conseguem pedir perdão, elas não conseguem acreditar que em algum momento elas vão para o céu, por exemplo, né? Não, eu fui uma pessoa muito ruim. Isso que eu fiz, nunca Deus vai ser capaz de me perdoar pelos meus atos, né? Porque ela nunca conheceu isso aqui na Terra. Ela nunca experimentou esse amor de verdade, que é capaz de enxergar além dos erros, né?